Não. Amores, então vamos lá. Olha, nós estamos falando exatamente... Oi, o Anderson, seja bem-vindo, Anderson. Nós estamos falando exatamente do sujeito coletivo, não é? E nós falamos... O Anderson, tudo bem? Aurenice... Oba! Falando exatamente do sujeito coletivo, né? Foi aquilo que nós estávamos comentando aquela hora. Agora, veja bem, existem coletivos, sujeitos coletivos, que eles só podem ficar no singular. Olha o caso, por exemplo, do sujeito coletivo povo, né? Quando eu falo povo, por exemplo, o povo brasileiro são 210 milhões de habitantes. Maria? E eu tenho que falar no singular. Maria. Ô, Thalita, faz silêncio aí. E eu tenho Oh, que meu falar Deus. no singular. Perdão. Eu escutei tudo. Todo mundo escutou. Olha, quando eu falo povo, né, a palavra povo, ela está no singular. Apesar de, dentro dessa palavra, eu ter mais ou menos 210 milhões de habitantes. Mas eu tenho que concordar com o povo. Então, o povo queria eleições e não o povo queriam, tá? O exército não se conformou. Eu não posso dizer o exército não se conformaram, de jeito nenhum. Apesar de que eu sei que exército é formado por muita gente, né? São milhares e milhares e milhares de soldados. Mas apesar de eu ter milhares de soldados, a palavra exército é um coletivo que fica no singular. Então, por isso que eu falo, o exército não se conformou. O povo queria. Eu não posso falar, o povo queriam. Então, existem coletivos que eles só existem no singular. Por que estou falando isso? Porque no exemplo anterior, eu tive a maioria das pessoas. Eu tenho maioria que é coletivo. Só que completou com das pessoas. Aí tudo bem. Mas no caso agora, povo é povo. Não tem como eu acrescentar nada. Exército é singular, apesar de serem milhares de soldados. Muito bem. Meus queridos alunos, né? Existem nomes e eles estão somente no plural. Existem nomes que existem somente no plural. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais, o nome do nosso estado. É o caso, por exemplo, de Estados Unidos. Tá vendo? O país se chama Estados Unidos, no plural. O nosso estado, o nome dele vem no plural, Minas Gerais. O que vai acontecer agora? Olha que bonitinho. Vocês vão olhar se vem o artigo antes. Olha que o exemplo. Minas Gerais é o nome do estado. Minas Gerais. Já está no plural. Minas Gerais. Isso é plural. Eu digo, Minas Gerais é um estado rico. Eu disse Minas Gerais é. O nome está no plural, mas o verbo não foi para o plural. Vendo? Por quê? Porque, apesar de o nome estar no plural, eu não tenho artigo antes dele. Eu não falo as Minas Gerais é um estado rico. Eu falo Minas Gerais é um estado rico. Agora, se eu colocar o artigo antes, aí vai para o plural. Por exemplo, as Minas Gerais dos Inconfidentes eram ricas em ouro. Epa, agora já mudou de figura. Por que mudou de figura? Porque agora eu coloquei o artigo as. Tá vendo? As no plural. Ô, Márcio, Oi, Tiago Alexandre. o Ian tá pedindo pra você estar aceitando ele para poder estar entrando. Fala com o Ian que eu não tenho preconceito. Eu aceito ele do jeito que ele é. Não, beleza. Ô, Tiago, ele tem que pedir para mim. Fala que é para pedir na sala lá. Senão não Não, beleza. que não. Ok? Entendi. Vou falar com ele. Obrigado. Tá.
De nada, Tiago. Olha, as Minas Gerais dos Inconfidentes eram ricas em ouro. Vocês viram que tem o artigo as antes? Aí o verbo é obrigado a ir para o plural. Por que o verbo foi obrigado? Porque tem um artigo no plural, as. Quando eu tenho o artigo no plural, as, o verbo vai para o plural. Se eu não tiver o artigo, fica no singular. Vou dar outro exemplo para vocês. Estados Unidos. Aqui, ó. Os Estados Unidos bombardearam os Estados Unidos bombardearam o Vietnã. Oi, Ian, seja bem-vindo. Os Estados Obrigado. bombardearam o Vietnã. Agora, o que acontece? Estados Unidos, essa palavra só existe no plural. Ela não existe no singular. Ela só existe no plural. Estados Unidos. Tá? E o verbo foi para o plural só por causa de uma coisa. Por causa do os. Aqui o os. Os Estados Unidos bombardearam. Se eu não tiver o os, a manchete de jornal, Estados Unidos vacina ou vacinam sua população. Agora, isso aqui é uma manchete de um jornal. Se eu não tiver o artigo os antes, o verbo pode ficar no singular ou o verbo pode ir para o plural. Tanto faz. Márcio. Oi, Hugo. Então, eu tenho uma pequena dúvida. Talvez pode ser boba, mas eu tenho. Não existe dúvida. As Minas Gerais. Pois é, as Minas Gerais. Por que Isso. o as? Se Tá. é um estado. Exatamente. Porque às vezes, Hugo, você pode usar. Foi bom você perguntar isso, não é boba sua pergunta, não. Ela é inteligente. Porque se é um estado, quem vai falar as Minas Gerais? É porque você viu que eu coloquei uma coisa histórica? As Minas Gerais dos Confidentes? Você viu que foi Percebi isso. isso? Uhum. É de propósito. Quando você utilizar Minas Gerais num sentido metafórico, num sentido assim, poético, metafórico, histórico, aí a gente quer dar aquela ênfase das minas de ouro, aí você fala as Minas Gerais. Mas é uma coisa bem poética. Agora, se eu vou falar de uma forma concreta que não é poética, eu sempre falo Minas Gerais é um estado rico em ouro. Pronto. Tá vendo? Isso. Se refere somente ao estado, no caso. Isso. Aí eu deixo no singular e não coloco o artigo as, né? Agora, eu falo no sentido metafórico ou poético, por exemplo, as Minas Gerais de Carlos Drummond de Andrade. Certo, entendi. De Drummond são poesia e encanto. Agora, meu querido Hugo, eu coloquei o as para dar aquela coisa poética, sentimental ao Estado. Né? Uma coisa bem poética, bem sentimental. Por isso que eu coloquei o as. Tá vendo? Uma coisa bem poética. Agora, se eu falo assim, ó, Minas Gerais... No dos Estados Unidos também, eu tive a mesma percepção, sabe? Por assim, é um país, não é os países Estados Unidos, mas tem um nome no plural. Isso. Então, a partir do momento que você vai falar os Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Né? Seria agora, o Estados Unidos. Só que você não pode falar o Estados Unidos. Vou te dar uma dica, Hugo. Estados Unidos sempre, sempre, sempre no plural. A diferença de Minas Gerais é essa. Os Estados Unidos é porque lá cada estado tem a sua autonomia. Você já deve ter lido sobre isso. É o único mundo em que os estados são confederados. Eles se juntaram para formar um país. Mas, por exemplo, a Carolina do Norte, ela tem leis que são diferentes da Carolina do Sul. A Virgínia tem leis diferentes, por exemplo, do Texas. As leis são diferentes, sabe? Apesar de terem um presidente, ser um país, eles são confederados. Então, o que acontece?
são estados Entendi. praticamente independentes, que se juntaram, formaram um país, diferente do Brasil. Aqui no Brasil, os estados seguem as mesmas leis que a Constituição Federal manda. Eles não têm autonomia, né, para fazer leis diferentes. Te dar um exemplo. Na Carolina do Norte, existe pena de morte por asfixia. É um remédio, coloca na veia, a pessoa morre asfixiada. Na Carolina do Sul, a pessoa já é morta com um tiro na nuca. São 2 estados que têm pena de morte nos Estados Unidos. Olha, você vê, é o mesmo país e as penas são diferentes. Agora, quando chega no Brasil, não é. Em Minas Gerais, quando você fala Minas Gerais agora, olha, é o estado onde nasceu Drummond. Agora, não é coisa poética mais. Estou só contando que o estado onde nasceu o Carlos Drummond de Andrade é Minas Gerais. Agora, no de cima, eu quis dar um aspecto poético. Tá vendo? E não tem Perfeito, ficou bem claro. Tá, e tem pergunta boba, não. A pergunta que você fez é muito inteligente. E é através das perguntas e dúvidas é que o nosso cérebro se desestrutura para ele aprender e se reestruturar, para ele se estruturar novamente. Se o cérebro não tiver esses choques, ele não guarda. Parabéns. Agora, quando eu tenho nome de livros, olha, eu tenho nome de livros, aí já muda um pouquinho de figura, né? Se eu tiver nome de livros, por exemplo, Vidas Secas, é o nome de um livro famoso, né, do Brasil, o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vidas Secas é o nome do livro. Vidas Secas retrata a seca do Nordeste. Mas Vidas Secas não está no plural? Mas é porque é o nome do livro. É como se tivesse escondido assim, olha, o livro, a obra, retrata. A concordância é feita com a palavra obra, tá? Agora, se eu quiser fazer a concordância com vidas secas no plural, também pode. A língua permite. Vidas secas retratam a seca do Nordeste. Olha como é que é fácil. Se for nome de obras e o nome estiver no plural, eu posso colocar o verbo no singular ou no plural. Se eu coloco o verbo no singular, é porque ele está concordando com uma palavra escondida. A obra. O livro. A palavra não aparece aqui, mas ela está implícita. Ela está escondida. Tá? Vidas secas retrata ou vidas secas retratam. É como se eu dissesse, o romance Vidas Secas retrata. Agora, vidas secas retratam. Posso usar os dois à vontade. Tá? Não tem problema nenhum, está certinho. Tá ok, pessoal? Muito bem. Oi, pode perguntar. Não, só concordei, tá tudo certo. Obrigado pelo apoio, Hugo. Gente, agora quando eu tenho os pronomes que e quem, eles são chamados de pronomes relativos. O que é um pronome relativo? É um pronome que ele retoma uma coisa anterior. Vamos através de exemplo. Foi o organizador da feira que sugeriu a exposição do veículo. Bom, eu quero saber o que eu vou utilizar aqui, olha. Tá? Se eu vou utilizar sugeriu, né? O que eu utilizo aqui, afinal de contas? Olha, o verbo sugeriu, só um minuto, pegar uma ferramenta aqui. O verbo sugeriu, ele concorda com o antecedente do quê? O antecedente é organizador, tá? Antecedente é o que vem antes do quê? O que vem antes do quê? Organizador. Organizador da feira. Não é feira que é o antecedente, é o organizador. Por que eu sei que é organizador? Essa palavrinha aqui é um pronome. Pronome é uma palavra que substitui um nome. Se chama pronome. Substitui uma outra palavra. Qual a palavra que o que substitui? Organizador. Como que eu sei? Coloca o organizador no lugar do quê? Dá certinho. Organizador sugeriu a exposição do veículo. Se eu tirar o que e colocar só organizador, dá certinho.
O organizador sugeriu a exposição do veículo. Então, esse que está substituindo organizador. Então, o verbo sugerir, ele tem que concordar com o organizador. Por quê? Ele tem que concordar com aquela palavra que o que substitui. Tá? O verbo pode concordar com o antecedente do quem ou ficar na terceira pessoa do singular. Cabe destacar que o pronome quem somente deve ser empregado para se referir a seres humanos. Bom, o que serve para gente ou para coisa? Agora, se eu for utilizar o quem, olha, se eu for utilizar agora o quem, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa minha canetinha aqui, só um minuto. Deixa eu tentar ver o azul. Olha, se eu for utilizar o quem agora, aqui, ó, eu quero utilizar o quem em vez do que, né? Foram os alunos quem reivindicou o desconto nas mensalidades. Vendo? Bom, na verdade, quem está reivindicando? Alunos. Vendo? Alunos. Só que quando for a palavrinha quem, tá? A palavrinha quem, eu vou concordar de preferência com quem e não com alunos. Vou voltar que isso aqui é complexo. Quando for o que, olha, o pronome que, eu vou concordar com o antecedente dele. Se aqui fosse, olha, foram os organizadores da feira, aqui seria sugeriram, né? Agora, foram os alunos quem reivindicou. Por que eu não coloco quem reivindicaram? Porque reivindicou vai concordar com quem. Se for o pronome quem, a concordância tem que ser com ele. Só com ele. Quem reivindicou. E não com a palavra que ele está representando. Porque quem está substituindo a palavra alunos. Lomas, Oi. no caso aí, o sujeito estaria no plural toda vez que a palavra for usada o quem? No caso aqui, olha, você viu que é alunos, plural. Você não viu que o verbo Sim, é singular? sim. Por quê? Porque em vez de o verbo concordar com o sujeito que é alunos, ele está concordando com aquela palavra que substitui alunos, que é quem. E quem é singular. Então, Hugo, conclusão. Quando for a palavra quem, o verbo vai ficar no singular. Quando for a palavra quem. Quando for a palavra que, pode ficar no singular ou no plural, depende de quem vem antes. Aqui o exemplo. Aqui é organizador da feira. E aqui é que ficou sugeriu. Se fosse organizadores da feira, aqui seria sugeriram. Que quando é a palavrinha que, você pode concordar com o que vem antes. Ou concordar somente com o que. O que te dá várias opções. Ou você deixa no singular ou você põe no plural. O quem não. O quem exige que você deixe no singular. Tá claro? Mas a de cima aí, você colocando os organizadores da feira que sugeriram, vamos supor Isso. assim, ficaria no plural também. E Isso. aí, Porque o o de baixo sugerir também. porque o sugeriram vai concordar com organizadores e não com a palavra É, que. Agora, no de baixo, reivindicou não vai concordar com alunos, que está no plural. Ele vai concordar com o quem. Só com quem. se ele tivesse no plural, o reivindicaram. Pois é, quem reivindicaram foram os alunos quem reivindicaram. Você não achou esquisito, não? Foram os alunos quem reivindicaram. Aí no caso Ficou é esquisito, quem. tá vendo? Agora, se você colocar que pode. Foram os alunos que reivindicaram. Aí deu certo. Com o que dá certo. Entendi. Com quem não dá. Agora eu entendi. É Agora ficou claro. complexo, Hugo. Isso aqui é complexo. Qual a conclusão que nós tiramos? Quando for quem, você deixa no singular. Quando for que, você concorda com a palavra que vem antes. Se a palavra que vier antes for singular, o verbo fica no singular. Se for plural, o verbo fica no plural. Ok? Será que Tranquilo. eu tô dormindo? Gente, agora eu vou explicar uma coisa que é muito difícil para vocês.
mais difícil mesmo, que eu vou explicar 1000 vezes e os alunos têm dúvida, tá? Eu vou só adiantar uma aqui e vou voltar nela, vou até tirar a tela e fazer uma outra tela separada. Lembra que eu expliquei para você do sujeito coletivo? É aquele que tem uma palavra que pega todo mundo, que ó, pega todo mundo, e depois vem os pedacinhos do sujeito. Aí pode ir para o plural ou singular. Exemplo, a maior parte dos pinguins se concentra ou se concentram. Vocês lembram que eu expliquei isso? Olha, se concentra, concorda com a maior parte. Se concentram, concorda com pinguins. Eu posso concordar com pinguins ou eu posso concordar com a maior parte. A maior parte é singular, é um sujeito coletivo. E pinguins é plural. Estou explicando a maior parte de quê? Igualzinho àquela primeira que eu ensinei, a maioria das pessoas. Eu posso concordar com a maioria, singular, ou das pessoas, plural. Aqui é a mesma coisa. Ô, Lomas, Oi, Maria Aurenice. nesse caso aí, os dois estão corretos? Todos os dois estão corretos. Você pode falar um ou outro. Então, Aurenice, se aparecer para você, olha, se aparecer as seguintes expressões, as seguintes: a maior parte de, grande parte de, a maioria de, grande número de, uma porção de, grande quantidade de, parte de, e logo após vem um complemento no plural. Você pode deixar no singular ou colocar no plural, tá? Vou dar mais um exemplo para nós fecharmos essa parte. Só mais um. Aqui, ó. Uma porção de pastéis foi devorada. Tá. Eu posso dizer também, uma porção de pastéis foram devorados. O que aconteceu aqui? Uma porção de é sujeito coletivo, né? É uma grande quantidade de coisas. Uma porção é uma grande quantidade de coisas, né? Depois eu contei de que são essas coisas. Essas coisas são pastéis. Pastéis. Está no plural. Quando isso acontece, eu posso fazer a concordância com uma porção de, que é um sujeito coletivo, ou fazer a concordância com pastéis. Se eu fizer a concordância com pastéis, que ó, foram, vai para o plural. Se eu fizer a concordância com uma porção, fica no singular, foi. Ou eu devorei uma porção inteira, ou eu devorei daquela porção pastéis. Aí vai para o plural. No caso, você tem que trocar a última palavra aí também, né? Do masculino para o feminino, se referindo ao que... Perfeito. Eu não ia comentar sobre isso para não fazer a cabecinha do povo ficar mais doida. Mas você foi muito perspicaz. Você foi muito analítico. Eu fiz de bobo, sabe? Eu pensei que se eles colocarem o foi para porção e foram para pastéis, eu já estou feliz. Já estou realizado. Bom, agora por que eu tive que mudar o final? Porque se eu fiz a concordância agora com pastéis, pastéis está no masculino, né? Que o pastel é masculino, e está no plural. Aí eu tive que colocar devorados. A de cima, porção, além de ser singular, uma porção é singular e é feminina, porção. Aí eu tive que colocar devorada. Parabéns. Você arrasou. Você vai tomar meu lugar de professor de português. Já, não, Agora, nunca. gente, eu vou tirar aqui e vou colocar uma outra tela para vocês. Tá? Uma tela que eu vou escrever nela. Isso aqui eu tento colocar na cabeça dos meus meninos, lá no pré-vestibular. Essa é a maior dificuldade. Vejam o seguinte exemplo. Compram-se apartamentos. Você lembra disso no começo? O primeiro exemplo que eu dei? Aquela placa de Nova Serrana?
Sim. Que ela estava errada? Lá estava assim, compra-se apartamentos. Estava no singular. Pois bem, agora eu vou explicar para vocês por que a placa estava errada. Olha aqui. Todas as vezes que você tiver, acompanhe meu raciocínio, tá? Que é a última coisa da noite. Isso aqui é tão difícil que vai ser a última coisa que eu vou explicar hoje. Não vou nem adiantar mais coisa. Olha aqui, o meu verbo está onde? No plural. Tá vendo? Logo após, vem uma partícula chamada si. E logo após, vem apartamentos. Por que eu digo compram-se apartamentos e não compra-se apartamentos? Porque isso aqui é voz passiva sintética. Vocês já estudaram voz passiva. Agora eu vou passar para a voz passiva analítica. Apartamentos são comprados. Tá? Vocês estudaram isso. Toda vez que termina com ados, é voz passiva analítica. Termina com ado, com edo, com ido. Foi comprado, foi adquirido. Tu termina com ado, edo, ido, é voz passiva analítica. A de cima também é voz passiva, só que sintética. Mas não vem ao caso agora. Olha aqui, quem que é o sujeito na frase de baixo? Apartamento? Muito bem, Aurenice. Apartamentos. O sujeito da frase de baixo é apartamentos. E é o mesmo sujeito, então, da frase de cima. Então, apartamentos na frase de cima, ele é um sujeito. O sujeito não tem que necessariamente vir antes do verbo, não. Ele pode vir depois do verbo. O verbo pode vir antes dele. Aí aquele negócio, o predicado vem antes do sujeito. Chama ordem inversa. Aqui no caso, no primeiro exemplo, apartamentos é o sujeito. Nós aprendemos no começo da aula que o sujeito e o verbo, eles fazem o quê? Concordam. O verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito é apartamentos, o verbo tem que ser compram-se. Porque o verbo tem que ir para o plural. Porque o sujeito está no plural. Como é que eu descobri que é o sujeito? Na hora que eu inverti a frase, passei para a voz passiva. Apartamentos são comprados. Então, aqui nesse caso, o verbo vai para o plural. Se for do singular, compra-se apartamento. Aqui, ó, singular. O verbo no singular e o sujeito também no singular. Porque o verbo concorda com o sujeito. Agora veja um exemplo para complicar a vida de vocês agora. Aqui, ó. Necessita-se Mais ainda. de manicures no salão da Aurenice. Olha, necessita-se de manicures no salão da Aurenice. Aí eu pergunto para vocês, sem medo de errar, tá? Não precisam ter medo de errar. O certo seria, necessita de manicure no salão da Aurenice ou necessitam-se de manicures no salão da Aurenice. Qual das duas frases vocês acham que está correta? Não precisa preocupar em errar, não. Isso aqui é difícil. Necessita-se, sem M no final. Por que você chegou a essa conclusão, Maria Melissa? Porque quem está contratando é uma pessoa, não várias pessoas juntos. Pelo menos eu acho que é isso. Melissa, você arrasou. Você acabou com o Hugo. Você tirou o posto dele agora. Acabou. Com essa, o Hugo pode pedir para ir ao banheiro e sumir da fita. Olha aqui, gente. Tchau, obrigado. Por que não é necessitam-se, como de cima? Porque agora eu não tenho sujeito. Aliás, eu tenho, só que eu não sei quem é o sujeito. Quando eu falo necessita-se de manicures no salão da Aurenice, eu sei que lá no salão, naquele lugar, que tem o nome da Aurenice, né? Chama Aurenice Beckhoff. Tá vendo? O nome do salão dela é francês. Tá? Aurenice Haute Couture é francês. Eu sei que é no salão dela.
que estão precisando de manicure, mas não falou quem é a pessoa que está precisando de manicure. Mas como é que eu sei isso? Vou dar uma dica para vocês. Primeiro, o verbo não está no plural. Como que o verbo está? No singular. Já é a primeira pista. Quando eu tenho sujeito, aqui olha, sujeito no plural, verbo no plural. Aqui, o verbo já está no singular. Já é uma pista que eu não sei quem é o sujeito. Já vem o se. Bom, o se também tem lá em cima. Isso não é motivo para um ser diferente do outro. Só que tem um detalhe. Olha o que esse agora tem. A preposição de. É ela que vai modificar tudo. Então, necessita de manicures. Eu não tenho como passar isso aqui para a voz passiva. Sabe por quê? Eu não posso começar um sujeito com preposição. De manicures é precisado. Não existe isso. Nunca vocês vão encontrar um sujeito que comece com preposição. Sujeito começa com artigo. Aqui, apartamentos são comprados. Eu posso colocar aqui, os apartamentos são comprados. Mas eu não posso Ô, colocar Márcio, de apartamentos são comprados. Oi, Orenice. no caso, toda frase que tiver preposição de continua no singular? Perfeito seu raciocínio. Tchau, Hugo. Tchau, Melissa. Olha, Obrigado, viu? Boa semana para Tchau. vocês. a Orenice, ela arrematou o que eu queria dizer. Arrematou. Olha aqui. Eu tenho agora o se, eu tenho o verbo no singular e eu tenho a preposição de. É um conjunto perfeito. Para eu dizer que isso aqui é uma oração com sujeito indeterminado. O sujeito existe. Alguém está precisando da manicure. Só que eu não sei se é a própria Aurenice, se é o marido da Aurenice que gastou um dinheirão com aquele salão, e até hoje a Aurenice não devolveu nada. Não sei se é a prima da Aurenice que ajudou a Aurenice a comprar, uma prima lá de Malacacheta. Não sei. O que eu sei é que tem alguém lá dentro precisando, mas eu não conheço a pessoa. Vocês entenderam a diferença? No de cima, eu sei quem é. Os apartamentos que estão sendo comprados ou estão sendo vendidos. Eles são sujeitos. No de baixo, eu não sei. Ô, Lomos, Aline. não é então, né, essa frase não é considerado sujeito oculto, não, é indeterminado. É, indeterminado. O sujeito oculto, vou contar para você aqui agora. É o mais Uhum. fácil de achar. Olha aqui o oculto. Morri de tristeza. Nascemos em Paris. Olha, quem que morri de tristeza? Eu? Eu. Estava escrito eu lá? Não. Não. Mas você sabe que só pode ser eu. Porque Uhum. de tristeza não tem jeito. Né? Nós morremos de tristeza, tem gente que fala assim. Mas está errado. Né? Nascemos em Paris. Quem nascemos em Paris? Nós. Você não. Nós, Não. você está fora. Uhum. Nós Uhum. nascemos em Paris. Não tem como eu nascemos em Paris. Então, esse sujeito, ele está oculto. Né? Uhum. Se eu olhar no verbo, eu descubro imediatamente o sujeito. O Uhum. indeterminado é aquele que eu sei que existe, mas eu não sei falar quem é. O oculto, eu sei Uhum. quem é. Aqui o oculto eu sei. Nós, eu. Uhum. Aqui, olha, necessite de manicures é indeterminado, porque eu sei que ele existe, mas eu Mas não sabe falar. É tipo assim, Aline, você fala assim, olha, falaram de você na reunião. Você vira para uma colega sua e fala com ela assim, você não foi em reunião, falaram de você na reunião. Uhum. Aí a sua colega fala assim, quem falou? Você fala assim, não sei, falaram de você. Quer dizer, realmente teve gente que falou. Só que você não sabe dizer para ela, ou você está com medo de dizer quem falou. Aí é sujeito indeterminado. É aquele sujeito que existe, mas eu não consigo identificá-lo. Eu não consigo falar quem que ele é, mas ele existe. E no de baixo, no oculto, ele não aparece. Mas eu sei quem ele é e eu sei dizer o nome dele. Tá bom? Seria um Tá, sujeito deixar- disfarçado. Disfarçado. Muito bem. Fica dentro do armário. Uhum. Só falta praticamente um minuto, tá? Então eu vou liberá-los e agora eu vou mandar nos 3 grupos
no PED 1, no ADM e no CC o link da chamada de hoje. Ok? Ok. Vou só Ok. para vocês. Ok. Tá. Boa noite para vocês, boa semana e se cuidem.